começar, você quer ver aqui esse tal das escrituras que história do como é que Ao longo desses 32 anos. era você que fazia, né? Olá pessoal, bem-vindos ao BC Podcast. E hoje a gente está aqui para falar quem que é o Rodrigo Avandier e o Marcelo Smiejewski. Tudo bem, Marcelo? Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Como é que você está? E o pessoal que fica olhando o BC Podcast, né, tá vendo o Rodrigo Avandier, o Marcelo Smiejewski, e a gente veio aqui hoje para falar quem que somos nós, né? Qual é a nossa história e como iniciamos o BC Podcast. Vamos lá, Marcelo, fala aí quem que é o Marcelo Smiejewski. Bom pessoal, Rodrigo, como estamos aqui para falar sobre um pouquinho da história do Marcelo e do Rodrigo, a minha história, o meu nome é Marcelo Smiejewski, é um pouco complicado, então um monte de letrinha, consoante. Eu tenho 47 anos, vim de uma cidade do interior de Santa Catarina, aqui do oeste, de Xaxim, passei por várias cidades, fui trabalhar no ramo bancário, trabalhei um bom tempo, 16 anos no Banco Bradesco, e do Banco Bradesco saí e vim para Balneário Camboriú, na verdade nas mudanças e transição de cidades, de agência, como gerente, como administrativo, como caixa, fui conhecendo várias cidades. E uma das cidades foi Balneário Camboriú, onde vim parar aqui, conheci, fiz clientes, fiz amigos, e um dos clientes era uma imobiliária. E automaticamente quando eu saí, a gente sai do banco meio sem norte, normalmente a gente sai de uma empresa pensando em entrar no mesmo ramo em outra empresa, mudando só de banco, outra coisa do gênero. E simplesmente tive um convite desse meu cliente, na verdade, que acabou virando meu amigo, que era o Hilário da H Imóveis, e fui trabalhar lá. Saí num dia do banco e no dia seguinte acabei sentando com ele, conversando com ele. Em menos de uma semana estava trabalhando com ele na Avenida Brasil, aqui em Balneário, conhecendo um pouquinho do mercado imobiliário. Bom, agora como eu falei um pouco da minha história, brevemente, agora quem que é o Rodrigo? Conta aí para mim, Rodrigo, e para o pessoal, quem que é o Rodrigo Avandier? Pessoal, o Rodrigo Avandier, eu sou corretor de imóveis há mais de 10 anos, né? Eu vim do ramo automobilístico, conheci também o Hilário, né, da H Imóveis, somos todos filhos da H, que a gente fala. Conheci o Hilário no ramo automobilístico, depois trabalhei um bom tempo com importação, né? E com toda essa mudança digital, acabei retornando ao ramo imobiliário, muito pelo digital, né? E daí surgiu esse projeto, né, de fazer o podcast. Eu tenho um canal também, mas o podcast que a gente está falando hoje aqui trazendo o dia a dia meu, seu, Marcelo e das construtoras, o dia a dia do mercado imobiliário aqui de Balneário. E a gente agora vai falar, pessoal, por que a gente montou o BC Podcast. Marcelo, então, te perguntar, tá? Como é que surgiu o BC Podcast, como é que surgiu a ideia para chegar no canal que a gente tem hoje? Eu gravei um podcast a convite do Daniel Xavier, e a gente acabou gravando um podcast sobre história de pessoas. E foi bacana a experiência. E como a gente trabalha 24 horas no mercado imobiliário, a gente tem muita experiência para contar. E aí, sentando com o Rodrigo um dia, ele simplesmente chegou aqui e falou assim, vamos fazer um podcast para nós sobre um perfil específico, um nicho de mercado específico, que era a construção civil. A gente começou com o negócio do podcast e a gente viu que era uma coisa muito legal, né? Que era tanto bom de fazer, quanto a gente ia conseguir muita informação. E a gente viu que tem um benefício, que as pessoas que iam olhar o podcast iam ter essa informação também. A gente queria produzir conteúdo digital, eu entendo assim, né? Você também, você queria produzir conteúdo digital, né? Sim. Então, a gente quer vender imóvel, claro, mas a gente queria produzir conteúdo digital. E a gente, no começar o podcast, a gente viu outras coisas muito boas, que a gente começou a ter um baita acesso a informações de construtoras. A gente começou a saber o que vai lançar, por exemplo. A gente começou a ter dado real de quanto é que foi o preço quanto é que foi a valorização real do imóvel. Entendeu? Então, assim, olha, a gente fez o podcast para a gente ficar mais conhecido, mas a gente acabou vendo que ele era bom não só para nós, mas também para a construtora, mas também para os corretores. E é uma ótima fonte de informação para o comprador. E clientes também, né? E clientes também. É importante para o cliente, é importante para o corretor, é importante para a construtora, porque é uma divulgação que está lá no canal e assim nunca vai sair
Na verdade, a qualquer momento a pessoa pode pegar e puxar essa informação. Não, eu quero ouvir a história, entender a história da consultora Embraer, por exemplo. Tá lá no podcast inteiro lá, o Jorge falando sobre toda a história desde a época do Rogério Rosa até o momento atual hoje da construtora e os lançamentos. E os próximos lançamentos já tem normalmente uma informação ali do que está acontecendo no mercado hoje, né? E essa informação aí nós tínhamos já, mas a gente quer popularizar essa informação, né? Nós que estamos aqui, nós conhecemos essa história, mas essas empresas, elas atendem do Rio Grande do Sul até Goiás, eu acho que até passa de Goiás. Então, a gente queria que essa história fosse, como é que eu diria, amplamente divulgada, fosse como é que eu diria, que a história, que a segurança que a consultora nos passasse a todo mundo que interessasse, né? Então, na verdade, a gente fez o podcast para nos divulgar, mas a gente acabou achando um jeito de divulgar nós, de divulgar a construtora, né? E de atingir uma pessoa que é o nosso cliente aqui, e o cliente de outros corretores também, né? Eles também querem essa informação. Isso aí também dá mais segurança a quem compra, né? Para o pessoal nos conhecer, como que eu e o Rodrigo nos unimos novamente no mesmo fim, na verdade, do podcast. Na verdade, começamos um pouco antes, a gente trabalhou na H Imóveis, e da H Imóveis nós acabamos, eu continuei no mercado imobiliário, trabalhando e sempre me atualizando e vendendo, sempre saí, montei um escritório para mim, mesmo, então na verdade tenho um escritório próprio, e o Rodrigo foi para o ramo de importação, né, Rodrigo? Isso mesmo, importação. E aí tu acabou depois saindo do ramo de importação e estudando e mexendo na parte de tráfego pago, entendendo um pouco dessa tecnologia que na verdade hoje todo mundo busca. E eu continuei no mercado imobiliário normal, só que daí por uma necessidade, eu precisando de alguém com tráfego pago, e o Rodrigo também querendo aumentar a força dele, na verdade, de venda, a gente acabou se unindo e trabalhando junto, e ele fazendo tráfego pago, ajudando a atender, ajudando a captar, e eu praticamente mais na rua também fazendo a parte, ajudando no site, captação de imagem, captação de clientes, atendimento. Então a gente conseguiu unir a força dos dois para qualificar e a gente também ter um resultado um pouco melhor. Na verdade, a gente precisava entrar no digital, né? Então, o tráfego pago era a porta, agora a gente está produzindo o conteúdo, né? Então, a gente está vendo aí que precisa produzir o conteúdo, né? Porque que as pessoas hoje em dia estão consumindo o conteúdo, estão cada vez consumindo menos a televisão e mais um streaming, que nem a gente está aqui agora, né? E o caminho do ramo imobiliário não há volta. O caminho do ramo imobiliário vai ser o conteúdo digital, né? A captação ela vai acontecer cada vez mais forte por isso, né? E cada corretor mostrando o seu trabalho, e com a internet, claro, ele consegue mostrar a uma quantidade muito maior de pessoas, né? E muito mais rápido também. Então, assim, olha, a gente entrou no digital porque não há volta, né? Não há volta, e daí desde tráfego pago, desde de estrutura imobiliária com site, com ferramentas, né? Até produzir o conteúdo. Que o podcast aqui é um conteúdo, né? Mas nós temos os nossos canais também de venda, de captação de clientes e tudo mais. A função do podcast que a gente montou aqui, por que a gente montou isso aqui? A gente tem uma sala, eu tenho uma sala aqui, tem um mezanino, então a gente acabou sentando e falando, quanto custa para nós montar um equipamento desse? Então, tinha sala, agora tu tem um estúdio, né? Nós tínhamos uma sala, nós não tínhamos nada de ferramenta para captação, não tinha microfones, não tinha nada. Espera aí, vamos começar a sentar, colocar um projeto no papel, e o nosso projeto estamos montando até hoje. Todo dia a gente inventa um negócio, todo dia a gente melhora um negócio. A gente comprou todos os equipamentos, tiramos a sala de reunião, na verdade, é uma parte da sala comercial, o pessoal, e fizemos um estúdio. O pessoal consegue ver como é que está a sala toda aí, que está passando aí, né? Então tem para o pessoal entender como é que funciona a nossa sala. Essa parafernália aí. E aí a gente também conta um pouco dessa experiência, até porque a nossa ideia é disponibilizar a nossa sala aqui para os outros corretores que querem fazer produto, querem fazer material digital, montar uma sala para eles, montar um equipamento que não é uma coisa difícil, porém ele exige tempo. Marcelo, isso mesmo. A gente montou o estúdio aqui
para nosso uso, né? Mas o estúdio está aberto, né? A gente aluga o estúdio aqui e tem uma coisa muito interessante, porque até você acertar tudo demora um tempo. O nosso aqui está acertado e é praticidade, né? Você consegue ligar tudo rapidamente aqui, produzir conteúdo. Nós estamos produzindo conteúdo agora e conseguimos produzir um conteúdo muito bom e muito rápido também, né? E o estúdio, como você falou, está aberto, né? Quem quiser utilizar aqui, a gente conversa, aluga o espaço e ajuda também, né? Porque a união que faz a força. Na verdade, a nossa ideia sempre foi muito... A gente nunca viu o corretor como concorrente. A gente sempre viu o nosso colega, o corretor, apesar de ter uma concorrência natural de mercado... A maioria é parceiro. A maioria ele é parceiro. Então, se tu não tem um produto, tu liga para o outro, tu fala com o outro, pede aqui, vai na construtora... Então, a coisa mais incrível do BC Podcast que eu vejo, né, é ter acesso ao que vai ser lançado. Então, as consultoras, elas falam um breve histórico aqui, né, para a pessoa saber de onde que vem, mas na verdade cada uma é uma história de superação e crescimento. Traz a valorização, muito importante, né, porque a valorização real, né, valores que foram vendidos inicialmente à obra e que hoje para empreendimento, né, o investidor e o comprador sabe qual que foi a valorização real do empreendimento e o mais importante, os terrenos, né? Que obras novas que vão ser feitas aqui em Balneário. Então todas as construtoras, eles estão entregando um prédio, começando outro, mas eles têm um futuro lançamento. A gente chama aqui de pré-lançamento, né? Então a coisa mais incrível do BC Podcast é você saber o que vai ser lançado ainda, né? E aonde. Que, na verdade, todo cliente quer, na verdade, né, Rodrigo? A gente sabe que é o quê? Cara, eu quero ganhar dinheiro. Como? Eu quero ganhar dinheiro como comprador final, então eu quero comprar um imóvel com um preço bom, com uma condição boa, que valorize e que eu vá morar nele. Então isso nos facilita porque a gente tem informação do pré-lançamento, o que vai sair, as brands, na verdade as marcas que estão para chegar em Balneário Camboriú. Muitas, né? Muitas marcas, né? Então, os terrenos, a posição dos próximos lançamentos, e aí isso a gente fala tanto aqui em Balneário Camboriú como na Praia Brava, que a gente acaba falando que é um mesmo mercado, e essa informação que o cliente quer, que é uma informação privilegiada de como ele quer ganhar dinheiro. Como ganhar dinheiro em Balneário Camboriú, tanto para o cliente final, que é o cliente que é o comprador, mas ele vai morar no apartamento, então ele quer comprar bem e ele quer ter um ganho, uma valorização boa no imóvel dele e vai morar. E tem aquele que quer comprar vários apartamentos, que é a tabela zero, que o Rodrigo comentou aqui, que a consultora nos abre e também ela nos dá informação, porque ele vai investir agora e vai ter um excelente ganho, maior que qualquer aplicação financeira, que a consultora também nos deixa essa informação para o investidor. Quanto vendeu no início, historicamente, quanto vai vender agora e qual é a projeção de futuro. A gente sabe que o mercado futuro depende muito de várias questões, política, mercadológica, etc. Mas a gente sabe que o mercado, a alavancagem financeira hoje, para quem quer investir em patrimônio, no ativo patrimonial, ela é excelente aqui em Balneário e toda a região do litoral de Santa Catarina, né? Em particular aqui na Praia Brava, né? Então hoje vocês conheceram quem que é o Rodrigo Avandier, quem que é o Marcelo Smigiewski, que apresenta um BC Podcast. E a gente espera aí a sua inscrição, né? E toda semana um podcast novo. Valeu, pessoal. Obrigado aí. A gente só tem a agradecer. E siga a gente lá no canal, quem quer conhecer a nossa história lá, quem quer participar das construtoras e ver os podcasts, se inscreva lá e tem o nosso canal aberto. E quem quer nos visitar, venha conhecer o nosso estúdio. Um abraço.